Boa noite. É, Estamos aqui ao vivo pelo canal da Inself, assessoria em psicologia. Eu me chamo Guilherme Cosme, eu sou psicólogo e neuropsicólogo clínico aqui da Inself, né? Trabalho com psicoterapia e avaliação neuropsicológica. E hoje aqui nós estamos dando início a um projeto de um ciclo de lives, né? Com profissionais, né, psi e de áreas afins, né, em busca de uma troca de conhecimento, de saberes, de práticas, né, de histórias, a fim de enriquecer, né, tanto colegas como nós mesmos, né, quem nos acompanha aqui, tá? Hoje nós vamos iniciar com a Maria Fernanda, né? Ela é pedagoga, com habilitação em deficiência intelectual pela Universidade Mackenzie, pós-graduada em Educação Especial pela Faculdade de São Luís e mestre em Psicomotricidade pela Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Paris, tá? Eu vou aqui chamar a Maria Fernanda aqui. Oi, Fê. Desculpem, mas eu vou chamar ela de Fê, né? Já há muitos anos juntos. A Fê é uma grande parceira aqui nossa, uma grande amiga, né? Tem um profundo conhecimento, né? Fê, eu gostaria que você iniciasse se apresentando e falando um pouco da sua trajetória, né? Como você chegou até aqui. Bem, como o Gui já disse, né, eu sou pedagoga, mas eu sou uma pedagoga que começou diferente das outras. Eu comecei já na deficiência. Eu quis, quando eu fui para a pedagogia, eu já tinha uma outra faculdade, então eu já entrei com a habilitação em deficiência. Hoje é deficiência intelectual, né? Então eu entrei já em deficiência intelectual. Então o meu objetivo era bem claro, eu queria ir para a pedagogia para a área clínica. Eu queria para hospitalar, na verdade. Na hospitalar, não no Brasil, na época. A gente estava falando em meados de 90, então não ria. Fazendo as contas aqui. Então, melhor não. Aí eu sei que fui fazer pedagogia, então, para deficiência intelectual, e fui para autismo, tá? Então, eu comecei em uma, que é uma instituição bastante conhecida, né? Associação de Amigos Autistas. Aí depois, ainda não é isso, eu queria mais clínica. Aí eu comecei a procurar, e aí comecei a trabalhar no digital, fui vendo todas as possibilidades extra-classe, né? Porque todo mundo acha que pedagogia é sala de aula, é professor. Aí eu fui para conseguir finalmente entrar na ACD, que naquela época era o meu sonho, tá? E lá, realmente, eu encontrei e fiquei 10 anos na CD, cheguei ao cargo de coordenação lá dentro, e aí eu sei que eu soube que realmente é o alcance da pedagogia da área clínica. Depois, complementar, porque como você viu, eu tenho a parte de psicomotricidade, eu em uma palestra dentro da CD, eu sei que eu conheci o professor Vitor da Fonseca, que é um dos grandes nomes da psicomotricidade mundial, e aí eu fui para lá, fui para Portugal, fiz pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Paris, para ter o memoir, que seria o mestrado lá em Paris. Foi isso. Bacana, olha, trajetória. Só um detalhe, se quem quiser fazer alguma pergunta, alguma pontuação, colocação, fiquem à vontade, tá? Se passar assim e eu não falar, porque realmente passou rápido, só fazer um aceno para chamar minha atenção aqui, tá bom? Fê, você falou que resolveu fazer pedagogia pensando na área hospitalar, né? Então, você começou já tendo como objetivo a área clínica, né? Isso não é comum, né? Porque geralmente, pelo menos que eu tenho conhecimento, né, de profissionais da pedagogia, já começam com um pensamento voltado para a educação, como se falou, para a sala de aula, instituição de ensino, né? Isso não é comum, né? Não é comum e foi bizarro, porque eu comecei da seguinte forma. Eu sofri um acidente e eu frequentava a Santa Casa. Eu fiz a Universidade de Mackenzie, que é próxima à Santa Casa. Meu acidente foi em Mackenzie. E aí, desisti, eu tinha outra profissão, eu era infantil. E aí, eu sei disso, eu comecei a frequentar um paciente em Santa Casa. Nessa, eu ficava muito no pavilhão Fernandina, que era um pavilhão
dia. E eu vi as crianças lá, deitadas naquelas camas, antigamente, quando fazia cirurgia, eles ficavam de bruços, assim, sabe, naquelas camas, e olhando para o chão. Aqui, para eu que sou pouco, sabe, quando eu paniquito, falei, nossa. Então eu comecei a esperar horas, eu comecei a jogar dominó com as crianças, eu comecei a brincar de quebra-cabeça, eu fui fazendo essas coisas. E eu falei, é isso que eu quero, né? Daí pra frente, porque eu tive que mudar de profissão. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu resolvi o que eu queria. E, sobre essa, ainda além disso, eu tive a questão que eu ia de ônibus, né? E vinha para casa. E no ônibus, a porta que descida era pela frente, tá? Então, aí eu desci. Aí tinha um rapaz que ele era autista. E ele sempre, todos os dias, mesmo horário que ele também. Ele descia, daí assim, ele descia 2 degraus, aí ele parava. Aí ele subia 2 degraus. Aí ele ficava parado, a mãe dele, vamos, porque... E antigamente, autista não é como hoje, degraus, é uma questão retirada esse um problema grave de trabalhar. Antigamente não, era autista de classe, né? Era aquele Rayman, né? E aí eu sei que estão não sei o quê. E estava esperando. Então, ele condicionava o ritual dele, sexto, aí a mãe dele conseguiu tirar o olho, e aí eu sei que ele entendeu. E aquilo me chamou muito a atenção. Porque o que tinha na cabeça dele, qual era a inteligência que ele tinha lá dentro para fazer, por que fazer aquilo, né? E outra questão, mas não, era uma questão que ele contava, ele sabia, era uma questão cognitiva também. E aí eu falei, não, eu tenho que descobrir. E foi aí que eu comecei realmente a ir atrás. Então eu comecei tudo ao contrário. Então foi a partir dessas experiências pessoais, dessa observação, dessas vivências que você despertou aí para essa pedagogia voltada para a área clínica, né? E depois, porque é o seguinte, se nós formos ver na ACD, a deficiência física ou a deficiência múltipla, nós temos uma dificuldade, né, motora, né? Como que eu consigo passar? Porque nós, a primeira coisa, nós somos condutores. Então, como que eu consigo trabalhar uma criança que não tem essa experienciação, que ela não tem essa questão, a primeira do aprendizado, né? Do jeito normal, regular. E aí eu sei que eu quero fazer, por quê? Porque a psicomotricidade nada mais que um movimento pensado. Então eu fui atrás disso. Também comecei. Esse foi um ponto aí que você associou e que fez você em busca depois da psicomotricidade, né? Isso mesmo. Então foi isso. Ótimo. Fê, define um pouco assim, qual é o papel do profissional da pedagogia, né? Assim, na base, e depois eu gostaria que você me explorasse mais, a partir daí, o papel do pedagogo, da pedagoga, no campo clínico, atuação. Na pedagogia, nós vamos aprender diferente do... Né? Eu sou professor. Não. Você, pelo menos, fiz a pedagogia, que eram 4 anos, mas a educação. Nós tínhamos a seguinte questão. Nós tínhamos que saber toda a parte do desenvolvimento de Piaget. Depois a gente ia para Vygotsky, nós íamos para os grandes educadores, Paulo Freire, né? Só que atrás disso é sempre o quê? O cérebro pensante. Temos como chama? Aquela criançada, quase um grupo que tem muito mais trabalhado. E isso aqui, qual o método? É isso que eu vou sempre. E qual é o método que eu vou utilizar? O pedagogo, na verdade, ele é o responsável, ele é o conceituado para trabalhar com o método de aprendizagem, de educação. Então, assim, não adianta nada você saber qual é o método se você não sabe como que é a aprendizagem. Não adianta você simplesmente saber um método se você não sabe com quem você está lidando. Quais são as referências que aquela pessoa, ou qual a localidade, ou
for a cultura, ou qual é a situação física ou mental daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Então, o que acontece? O conceito do professor ficou muito assim, ele vai lá e ele aprende a aula. Tem que ter didática, tem que ter psicologia, educação, tem que ter a questão de normas, técnicas, tudo isso vai ter. Mas, aí, quando você pode trabalhar na educação da seguinte forma, só na sala de aula? Tá. Você pode trabalhar na educação, a parte de justiça, gestor, gestão, você pode trabalhar, hoje em dia, é uma área que cresceu bastante, você pode trabalhar na educação. Então, essa é a diferença. Aí, Gui, só para pensar. Então, o primeiro, o pedagogo, é o professor, que vai ensinar, que vai saber escrever e fazer continha. Não. Entendeu? É muito, tá? E, então, nós temos a parte de atuação, tá? Que pode ser na área de reabilitação, foi a área de deficiência. É isso que a gente tem. Então, assim, mesmo numa sala de aula tradicional, né, como nos típicos, o pedagogo, né, ele tem que ter um olhar clínico, né? Sim. E aí que tá todo, eu sempre aprendi assim, né, na faculdade, e acho que todo mundo até hoje aprende, né, laudo para médico, para psicólogo, diagnóstico, tá. A gente não vai fazer isso, o pedagogo não faz isso. Mas o pedagogo tem que fazer assim, diferente do que fala. O pedagogo só precisa receber o aluno, não precisa saber de nada do que tem. É só ele trabalhar. Não, eu tenho que saber sim. Por quê? Se eu tiver um aluno que está tendo uma convulsão, eu não sei lidar. Se eu tiver tendo uma criança com uma deficiência que eu não sei lidar, então eu simplesmente preciso ter um olhar clínico também, tá? Quantas vezes o professor que mais pode dar, os médicos falam que tem bastante acesso a médicos, né, trabalho bastante com eles, os médicos mesmo falam aonde aquela criança, aquele adolescente passa o maior tempo de vida dele nesse instante, né, nesse momento entre a infância e a adolescência. Sala de aula. Então, a melhor pessoa dos pais tá? Para fazer essas notícias, né? Para trazer esse olhar, para perceber, olha, ele estava bem, mas não está legal. Nossa, ele vai assim, né? Ou ele vira a cabeça para escutar, ou ele fica irritado quando está fazendo muito barulho. São dicas e que o pedagogo, por exemplo, tem que estar bem de sala de aula, tem que ter olhar clínico. Ainda mais hoje em dia, quando você já pessoa que tenha realmente, né, seja atípico, que tenha algum problema, alguma dificuldade. Então, tem que ter esse olhar clínico, claro, né, de saber a área de desenvolvimento, como aquele aprendizado está ali sendo assimilado, incorporado pelo aluno, né? E você citou os problemas de aprendizagem, né? O que seriam os problemas de aprendizagem? Nós temos vários tipos de... A gente vai ter, né? Dificuldade de aprendizado, transtorno de aprendizado, deficiência, ou seja, são vários patamares aí, tá? Há diferenças. E assim, dificuldade, quase todos nós tivemos e temos, né? Então, assim, em sala de aula, hoje em dia, ainda mais que temos, assim, 30 alunos e temos casos de inclusão já em sala de aula, tá? A gente vai ter uma dificuldade. Temos também a questão, a gente vai ter que ver várias vertentes, Gui. A gente tem a parte social, a gente tem a parte nutricional, né? Nós temos que também ter a parte de inteligência, tá? E também temos que ter a familiar e emocional. Tudo isso é uma grande quebra-cabeça, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, a criança tem uma dificuldade, por quê? Porque ela realmente está irritada ou está ansiosa e é por uma coisa pontual. Ela está triste por uma coisa pontual. Então ela pode ter uma dificuldade. Nós estamos agora vivendo aí, né, uma grande dificuldade e assim, é grande, né? Muito, a maioria das crianças, que é o quê? Do alunado, dos discentes, perdão.
que é a questão da pandemia, tá? Em que muitos, somente na alfabetização, a gente está com muitas crianças com problemas, dificuldades, problemas de aprendizado, porque eles realmente não têm não tiveram a integração, não tiveram aquela questão do professor olhar e perceber, ele está com dúvida, porque o corpo fala, né, Gui? O corpo fala, o olhar fala, aliás, o olhar é o portal, realmente, de onde vem toda, né, se realmente aquilo está tendo sentido ou não. E aí tem outra questão, tem criança, eu trabalhei em escola pública, de periferia, ou seja, escola pública realmente, onde eu bati os pezinhos para os ratos saírem de cima do armário, numa situação bem precária, sala de aula regular. E eu trabalhava antigamente na primeira série, tá? E então, assim, tinha criança que chegava com fome. Não adianta. Isso vai dar uma dificuldade de aprendizagem, lógico, a longo prazo, mas também vai dar uma dificuldade, por quê? Porque ela não tem como prestar atenção. Se ela não dormiu, se ela não comeu, se ela não comeu, e aquilo, ela não vai. Você acha que interessa? E outra questão, uma dificuldade, às vezes, de aprendizado, porque é um problema de ensinagem, tá? Os métodos, hoje a gente tem que ver que, nossa, o ser humano evoluiu tanto. A gente está falando de uma caixinha aqui, que eu tenho dificuldade ainda de administrar, né? Mas, veja, se evoluiu tanto dessa forma, e é sempre a mesma coisa. O professor está lá em sala de aula, escrevendo e fazendo, né, os exercícios no papel. Óbvio, existe, a necessidade existe por causa do desenvolvimento neuropsicomotor. Mas também a gente tem que ver que eles podem dar um show, né, de mexer em todos os botõezinhos do celular, do Instagram, das redes sociais, a gente não dá conta. Então, a gente também tem que ver essa questão. O problema, então, é muito mais fácil de ser sanado, tá? Ele vai ser o próprio professor, ele pode mudar o seu método, e aí entra assim o método, né? Então, a gente vai ter método alfabético, silábico, global, incidental, fonético, tem vários, né, que nós podemos fazer. Só que, o que acontece? E aqui, na verdade, eu que você pegar, que você perceba, né, no clínico, ver isso. Essa dificuldade, esse grupinho está tendo, ele vai melhor dessa forma. Ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico. Então, é essa a questão, tá? Depois, a gente vai ter os transtornos, a gente vai ter os problemas realmente. Se você quiser, depois a gente pode falar também. Mas, pelo que eu entendi, as dificuldades de aprendizagem, né, que também é o campo de atuação do profissional de pedagogia, é algo tá ligado a causas ambientais. Também. Porque se eu simplesmente tenho um problema, um lugar sem infraestrutura, se eu tenho uma família desorganizada, e aí eu não estou falando desorganizada mentalmente, emocionalmente, não. Desorganizada por quê? Porque o pai trabalha de noite, a mãe trabalha de dia, ele fica, né, ninguém faz ajuda na lição de casa, não ajudar, mas supervisionar, tá? Ninguém controla os seus horários de dormir, então isso também acaba sendo ambiental, porque na casa, né? Então, isso tudo. Não tem um lugar para dormir que seja bom, então, o ambiente, a sua tá. Agora, não sendo um transtorno, né? Sendo uma dificuldade, também é campo de atuação, né? E aí, como o pedagogo atuaria no caso de indicado que é uma dificuldade? Sim, ele pode atuar na sala de aula, lógico, mas com muito mais dificuldade. Ele pode atuar na sala de recursos, que é uma outra sala que nós temos, né, no ensino público. No ensino particular, geralmente chama-se uma pessoa para ajudá-lo, se necessário, vai para a coordenação, mas também a gente tem a questão de ser professor particular, né? Tem as aulas de recurso, tem essa parte, tá? Também pode vir no tutório, por exemplo, tá? Vai ser um período muito interessante, com dificuldade de aprendizado, você tem um período curto, né, dentro de consultório da criança, porque apesar de eles quererem ficar depois, porque é mais interessante.
uma coisa mais gostosa, é dinâmico, e é pontual, né? Uma hora naquela semana, ele já sabe e tem uma rotina, isso é muito importante, né? Porque às vezes vem uma questão só, a dificuldade é só de organização, né? De realmente colocar tudo de forma rotineira, organizada. A Eli está nos parabenizando pela live, né? E ela está colocando aqui uma pergunta se podemos também acrescentar a dificuldade também de políticas públicas, né? De acessibilidade nessa questão de desigualdade. Isso, olha, já muito tempo, porque olha, a educação no Brasil está muito, muito difícil, tá? Mas a gente vê nossos IH, para ver a questão da parte de desenvolvimento também de matemática, português que eles fazem, né? Todo esse levantamento está terrível. Olha, da Siri que está assistindo a gente, é um colega que não é de São Paulo. Um abração, Regina, faz tempo que não se vê. Ela foi lá para você, montar no HC comigo. Revendo. E aí, Fê, me fala agora um pouquinho, vamos entrar aqui na parte clínica. Como é a atuação? Então, a gente tem consultório, né? Que a gente pode ter, podemos ter instituições, tá? E nós podemos ter também a parte de hospital. É isso que a gente vai ter, né? Então, consultório seria o quê? Seria você trabalhar com jogos, você vai trabalhar com atividades gráficas, você vai trabalhar com organização, vai trabalhar junto de outros colegas, né? Fono, ou seja, uma múltipla, é uma equipe, né? Depois nós vamos trabalhar nas instituições, a qual eu já amo, trabalhei na então, trabalhei no HC, então assim, o que a gente trabalha, né? Nós vamos trabalhar, vamos pegar, não vamos deixar de lado o conteúdo escolar, não podemos também, mas a gente tem que ver se o conteúdo escolar está realmente no mesmo nível, tá? Porque se eu começar a só trabalhar o conteúdo escolar numa repetição, e como professor particular, não precisa trazer o consultório, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai começar a fazer uma avaliação, uma sondagem, para verificar atenção, memória. Geralmente isso vem um pouco mais facilitado para o pedagogo, porque as avaliações neuropsicológicas, avaliações fonoaudiológicas, nós também temos essas avaliações, tá? Os psicopedagogos, avaliações que podem trazer para nós. Então, aí você tem mais ou menos onde estão as lacunas, tá? E aí, o pedagogo tem uma questão que eu falo que a gente tem uma vantagem, porque como nós conversamos com conteúdo, primeiro já essa parte toda. Aí a gente conhece o conteúdo. Então, você sabe como que a criança pode fazer uma soma se ela não tem noção espacial. Se ela simplesmente não sabe noção de quantidade, ela não tem noção de quantidade. Se ela não sabe os conceitos básicos de pouco, muito, né? Longe, perto, em cima, embaixo. Tudo isso é necessário para o aluno, para o estudante, começar realmente a fazer as atividades, tá? Depois, a gente tem isso em constante, né? Geralmente fica de 50, tem gente que fica 50 minutos, tem gente que fica 1 hora, e a gente faz isso. Então, a gente começa a trabalhar com a parte mais legal, no começo, né? Então, a gente faz jogos, atenção, eu comecei a jogos de atenção, depois a gente vai para a parte onde não é muito gostoso, você está tendo na sala de aula, e aí você começa a trabalhar e verificar o que está realmente trazendo para a gente, né? Sabendo a dificuldade. Geralmente você pergunta, e aí, está tudo bem? Tudo está fácil, né? Aí depois de um mês a mãe diz, tá terrível. Só que não, né? Então, tá? Então, outra questão, o pedagogo, aí muita gente, porque a gente tem que ter contato com o médico, quando for acompanhado pelo médico, com os terapeutas, com a escola e com a família.
E a gente não pode deixar virar uma guerra entre escola e família. E você não pode entrar nesse meio, né? Porque muitas vezes a escola fala, nós estamos fazendo tudo para ajudá-lo. Mas em casa, não, não, não. Aí a casa fala, não, não, não. A escola não está fazendo nada. Então você fica no meio. Você tem que saber muito bem. E aí é uma questão de ética profissional. É uma questão de você também ter certeza do seu papel e saber, ó, o seu limite é esse, o seu limite é esse, e também, olha, o limite daqui do pai, o limite daqui da escola, para você conseguir chegar e fazer uma mediação. Ele consegue virar quase um advogado, tá? Porque a gente fica no meio, tentando mediar a situação. Então, primeiro é isso, consultório. Aí depois de instituição. Instituição é uma coisa mais, um pouco menos, assim, abrangente. A gente trabalha mais realmente com as outras equipes, né, com os outros profissionais, diretamente. Então, por exemplo, eu vou trabalhar junto com a FONA. Se eu vou trabalhar com a FONA, é uma instituição de deficiência intelectual. Então, nós vamos fazer um projeto, tá, que envolva, vamos dizer, eu quero leitura escrita, tá? A FONA quer o listening, né, o ouvir, né, o processamento auditivo. Então, a gente vai bolando e a TO quer que ele escreva. Então, cada um vai, então a gente faz um projeto, envolvam todos, e a gente não entra tanto na questão escolar. Isso são para casos mais graves, porque hoje em dia são poucas instituições realmente que existem, né? E na parte de... tem isso, tem hospital. Hospital, por exemplo, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar só para manutenção ou é só porque a gente tem a questão de uma pessoa que for doente, uma criança que for doente, e essa criança vai estar um mês internada, tá? Tá. E aí, o som tá oscilando. O som tá esse. Ai, pessoal, vamos ver. Vou falar de novo, às vezes eu falo muito rápido, pode ser isso também. Então, hospital, o que acontece? Você vai trabalhar, geralmente o hospital é ligado à Secretaria da Educação, tá? E aí, assim, vai trabalhar o material que chega da escola, e aí você recebe esse material e vai trabalhar com criança ou conteúdo escolar. Aí você vira professor, entendeu? Por quê? Você tem cumprindo aquele papel que é solicitado pelo governo, tá? Agora, não, essa criança é uma criança grave, por exemplo, terminal. Então, você não vai trabalhar a escola, você não tem por quê. Você trabalhar uma questão da cognição, da inteligência, mas não é necessário você cobrar dela, por exemplo, se ela não gosta, se não é uma coisa que ela realmente se dedica, fazer ela se desgastar, fadigar uma matéria que não vai trazer nada de bom nesse momento para ela. Nem emocional, nem um ganho também cognitivo, nem um ganho social, então você vai trabalhar dessa forma. Tá? E a mesma coisa. No hospital tem uma questão, Guilherme, de você, às vezes, a criança muda a medicação. Então, ela está com sono, ou ela está irritada, ela está com dor. Então, o pedagogo já não trabalha nesse dia, por exemplo. Não é quem está no comando, mas assim seriam os médicos, né? A equipe médica em si, para, olha, hoje não dá. Sempre a enfermagem, mais ainda a enfermagem do que os médicos, tá bom? É só um parênteses aqui. O som melhorou, porque estavam, né, sinalizaram que o som estava oscilando novamente. Tá? Se voltar a oscilar, vocês comuniquem aí, por favor. Tá? Então, Fê... Vocês viram, né? A gente vai ver não só mexer no som. Na próxima vez, ó. O segredo, ó. Então, gente, vocês são testemunha. Guilherme vai me presentear com um lindo fone novo. Desculpa. Então, no caso no ambiente hospitalar, né, vocês ficam mais vocês ficam de acordo com a disponibilidade do paciente, né? Como se fosse citacionado, toma um medicamento,
Sim. né? É diferente do ambiente escolar, eu creio que até do consultório, né? Sim. Em que vocês estão no comando e avançam, né? É. Vão puxando. Sim. Outra coisa, no consultório você tem mais ou menos como você colocar quanto tempo, aproximadamente, né? Quanto que ele está em evolução, quanto você tem mais ou menos uma noção do que você vai trabalhar com ele, quanto tempo vai levar. Você tem mais ou menos essa noção, né? Você tem um planejamento em si. No hospital, muitas vezes, eu estou ficando perto para ver se melhora o som, tá, Gui? Então, no hospital você não tem essa questão, tá? Porque, por exemplo, se uma criança estiver tomando um remédio que deixa ele sonado, eu, às vezes, não consigo ter o mesmo, tá? A mesma abrangência. Ela não vai ter a mesma compreensão, ela não vai ter a mesma memória do que a gente passou, tá? E, muitas vezes, tem uma coisa que eu queria falar, além disso, eu acho importante, Guilherme, os psiquiátricos também, tá? Eu acho importante de colocar. Porque, por exemplo, um caso psiquiátrico, você muitas vezes não consegue, você tenta entrar com uma questão, né, de conteúdo ou mesmo de estimulação cognitiva, e aí eu sei que aquilo que você bolou maior atividade legal, sessão legal, não. Porque ele chegou irritado, porque ele chegou bravo, porque ele não dormiu à noite, ou porque tiveram que mudar a medicação. Então, esses também são mais difíceis de você ser rotineiro, organizadinho, planejado mais certinho, tá? E no consultório, como é essa intervenção pós-avaliação? Como já é essa dinâmica? Então, existe um combinado, a gente faz um combinado, tá? Geralmente. Mesmo eu trabalhando com, por exemplo, agora nesse momento, eu trabalho em consultório com crianças que tenham só distúrbios específicos de aprendizado, que é uma coisa importante, terão dislexia, descalculia, dislexia, hipnosia, toda essa questão. Aí, eu trabalho com isso, eu trabalho com a parte de deficiências, né? E aí tem, eu só não trabalho com questão de deficiência visual, tá? E acontecendo, a gente tem deficiência intelectual, deficiência múltipla, aqui eu já trabalhei, cegueira, deficiência física, tá? Então, a gente trabalha a primeira questão, a gente faz um combinado desse o que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar, tá? E, sempre nesse combinado, tem uma questão. Ó, a gente vai começar sempre conversando, de como foi na escola, de como foi em casa, aí a gente vai fazer um jogo, aí geralmente o jogo dá atenção para você conseguir focar. E depois que nós trabalhamos, depende da criança. Você vai trabalhar com comunicação alternativa, você vai trabalhar com escrita, no sentido tradicional, né, de escrita mesmo, com lápis, atividade gráfica, ou você vai trabalhar com, com tecnologia, ou seja, aí você vai decidir qual vai ser o seu meio, a sua ferramenta, né, a sua estratégia nesse sentido de trabalho. E aí, depois, a gente faz o quê? No final, nós vamos fazer o quê? Ou um jogo que ele escolha, tá? Se der tempo, e aí isso também é um combinado, se der tempo, se você, porque tendem muito a escolher difícil, mas então, vamos falar de outra coisa? Você estava falando de matemática. Então, eu sabia que no cachorro, vem uma frente nela, aí né? E aí a gente está falando, ó, tá passando o tempo, uma coisa que a gente usa muito, né? São os ponteiros do relógio, ou o cronômetro, ou o celular, o timer, tá? A gente realmente porque tem muita dificuldade na temporalidade, né? Então a gente vai pondo o tempo, e aí no final a gente faz isso. Tem criança que gosta de desenhar, tem criança que gosta de cantar, tem criança que gosta de ver TikTok, então assim, essas questões, tá? E antes de sair, você gostou? Do que você gostou, do que você não gostou? Então, uma autoavaliação, tá? E também, se você pudesse, o que você queria mudar? Tem gente que fala que queria mudar tudo, né? Mas não pode mudar tudo. Pode mudar uma coisinha.
a gente vai fazendo ajuda. É isso. Então você dá uma margem aí de flexibilidade para que a criança ela possa ali participar dessa construção desse setting terapêutico, né? Principalmente, né, porque eles chegam, eu não sei, assim, sei mais ou menos, mas assim, geralmente as crianças são trazidas para a terapia, né, para as sessões, elas são trazidas para serem atendidas. E aí você pergunta, você sabe por que você está aqui? Não. O máximo que elas dizem é porque eu estou mal na escola, ponto. Então, para elas é muito difícil. Então, tem que ter um pouquinho de flexibilidade, porque não foram elas que escolheram estar, tá? E muitas vezes tem uma questão. Aí você testemunha, precisa de juízo. Eles não querem ir embora. Não querem entrar, não querem ir embora. Porque aí tá muito legal, tá muito gostoso e não querem ir embora. Tá? Então, a gente tem essa antítese, né? Que acontece. É importante também trabalhar com a motivação, né, por parte emocional, também construir esse ambiente acolhedor, né? Sim, sim. Inclusive, tem estudos dos Estados Unidos que colocam, né, isso, que é uma médica, tá? Um dos estudos, já faz bastante tempo, uma médica que ela recebia crianças com problemas de aprendizado. Lá nos Estados Unidos, você sabe, é um pouco diferente, né? Só vai aí no médico, você vai no clínico geral, e ele que fala, você vai para o psiquiatra, você vai para o neurologista. Como ele que ele vai levar você para o médico que ele entende ser necessário. E aí eu sei que essa médica começou a receber uma enxurrada de alunos com problemas. Ela falou, não é possível. E aí ela foi atrás. O que ela fez? Ela não foi atrás de estudos, ela foi fazer faculdade de pedagogia. Aí ela fez faculdade de pedagogia, e aí ela percebeu que a criança, ela era neurologista e pedagoga. E ela percebia que aquela aula monótona, que você fala baixinho, logo de manhã, ninguém queria prestar atenção, que era uma aula chata, né? Então, muitas vezes, não era que a criança tinha problema, o problema era de ensinagem, era o problema da formação do professor. Esse, né, eu estou falando das políticas públicas também, dessa questão de como que é levado, né, para você ensinar. Então, também tem isso. Eu, da seguinte forma, né, a gente tem que ver, todos nós somos um pouco pedagogos, todos nós somos um pouco médicos, não na parte de formação, é lógico, mas no sentido de que a gente percebe, como você disse, a parte clínica, você percebe que tem alguma coisa errada, né? E eu acho que é essa questão dessa mulher, dessa motivação, ela começou a iniciar as aulas com o quê? Com música, ou ela iniciava as aulas, tem uma coisa lá embaixo da carteira de cada um de vocês. As crianças saíam correndo, né? Outra coisa que ela fez, ela não dava meu Deus, isso dá desespero. Uma hora da criança sentada, né? Sentada em sala de aula, não pode se mexer. Fica quieto, não se mexe, está trabalhando a aula. Meu Deus, não é como ser assim, né? Então, o que aconteceu? Ela percebeu que melhorou muito. Primeiro que eles não queriam mais contar, porque tinha surpresa, porque tinha coisas de legais, diferentes. Uma outra coisa que a gente ter de recurso em sala e mesmo no consultório é trabalhar com artes, é trabalhar com música, com coisas diferentes que você também alcança da mesma forma a questão pedagógica. É a motivação. E outra coisa, o vínculo, né? O vínculo é você realmente, a criança saber, a adolescente saber que realmente você está do lado dele, você tem uma função. Eu falo, não sou sua amiga, mas eu faço questão de ajudar e de ser sua parceira. Fê, a Eli fez uma pergunta, né? Um pedido aqui. A pergunta dela é: normalmente essas crianças já chegam com um diagnóstico encaminhadas pela escola, né? E fez um comentário aqui de você falar. Nos fale um pouquinho, por favor, o que mudou depois do período pandêmico de isolamento. Né? Então, essa pergunta e esse pedido. Então, vamos começar. Qual foi a primeira, antes do pedido? Geralmente, as crianças elas já chegam com um diagnóstico, com um encaminhamento da escola. Não. Da escola, para a gente, chega assim, já da escola, não vem pela escola, vem pelo... É raríssimo uma escola encaminhar para o pedagogo, que é isso que é engraçado.
O professor não encaminha a escola, encaminha para o psicólogo, para o fono, para o terapeuta, mas não encaminha para o pedagogo, não encaminha para o psicopedagogo. É mais difícil, tá? Então, encaminha-se geralmente, quem encaminha são os médicos, são os colegas, né, terapeutas que conhecem o trabalho, né, sabem, entendem qual é o trabalho, e aí encaminha para nós. Aí vem com o diagnóstico, tá? Uma coisa importante dizer, o diagnóstico é importante para você ter olhar clínico, mas ele não é norteador do tratamento. Por quê? Existem crianças, por exemplo, uma coisa bem legal, vou dar um exemplo fresquinho. Eu tenho um menino que tem uma paralisia cerebral, leve, um memezinho, tá? Então, leve, que eu digo, né? Na parte cerebral, fisicamente, não é para você ver, tá? Ele tem uma baixa visão, e ele tem um espectro autista grau 1. Tá? E aí eu sei que ele está na escola. Muito bem, mandaram para a professora. Ó, menino tem isso. Tá. Primeiro que não conseguia, a professora não conseguia trabalhar com ele porque ele jogava por noite. Aí, daí a professora começou a fazer atividades sem brincadeira. Eu acho que, deixa eu medir que vocês não vão ter noção. Uns 2, tinham 6 centímetros as letras que ela deu para o menino. Só que ninguém passou. Tá? Visão normal não é não enxergar, entendeu? É diferente, tá? E então, é o seguinte, ele enxerga com essa parte aqui, ó, inferior direito. Então, ele faz isso aqui. Ele vê um negócio como isso aqui, ó. E escanear. Vocês imaginam escanear 5 minutos, 5 centímetros de uma letra preta? Você vai conseguir ver todo? Não. Então, ele não conseguia ver. Óbvio, o que ele fazia? Amassava o papel e gravava. E a professora, foi no máximo, no sentido que ela fazia todas as atividades. Ela montava, ela produzia bonitinho, ela levava semanalmente, todos os dias estava lá. E ela, quem ficou frustrada? A professora. Tá? Então, aí, o que acontece? O diagnóstico, às vezes, tem que ser muito nos detalhes. A gente tem que saber, tá? O que adianta esse diagnóstico? Esse diagnóstico vai ajudar a saber o que ele tem. Mas você tem que ter outros informações, você tem que ter, aí sim, é o que você falou do olhar clínico nosso, para eu ver. Se eu não ver ele muito professor, fazendo assim, ó, quer dizer que ele não. Eu trabalho hoje em dia com uma letra de 1 centímetro com ele, e ele agora com 8 anos de idade, tá montando palavras, tá? Simples, com encontros vocálicos. Uma consoante e um encontro vocálico. Então, mãe, pai, não, leio, essa coisa mais simples. Ele tá feliz da vida, tá? Então, isso é uma coisa. Questão do isolamento. Muita questão, eu acho que mudou muito no emocional, né, Gui? Eu acho que vocês no início, tá? Mudou a questão de proatividade. As crianças são menos proativas, elas não se colocam do jeito que elas se colocavam, tá? Isso eu não estou falando de crianças que têm problemas, não. Crianças que frequentavam a escola. Uma coisa que eu tenho uma tutoria numa escola, tá? Particular. E uma coisa que eu fiquei assim, achei bizarro. Mas é uma coisa que é para se pensar. As meninas hoje estão andando de máscara ainda na escola. E eu fui perguntar para o orientador educacional por que elas estão andando de máscara. Porque as espinhas, ou porque é mais fácil do professor não ver, entendeu? Ela está mascando chiclete, ou porque ela assiste os dela feio. Então, são coisas, né, interessantes que tem a ver com o corpo, tem a ver com a parte emocional. Tá. Na parte cognitiva, na parte de inteligência, principalmente na alfabetização, a gente teve um problema muito sério. Porque o professor, ele tenta falar, só que ele tem que... Como vocês não estavam falando, o som está baixo, está truncando. E outra coisa, a tela do computador é pequenininha. Então, você imagina, virar uma criança, tá, no celular, por 1 hora, falando. O professor, quando está em sala de aula, ele não segura 1 hora. Porque 1 hora a criança só, porque ele tem todos os alunos para conversar. Ali não, ele não tinha para falar, fulano, vem cá. Ciclano, por favor. Você está com alguma dúvida, Guilherme?
Ana, você precisa de alguma coisa? Aí a criança vai até lá, olha, não entendi isso, leva o papel. Ou a criança levanta. Ela não tinha essa questão, ela não podia, como ela ia pegar, a professora ia falar, agora, 1 minuto e meio para fazer lição, né? A criança fica olhando, ela não ia sair do computador ou do celular e ir para o papel. Ela não vai. Isso é um dos menores, tá? Número 2, dos maiores. Isso falando por cima. A gente pode até fazer, se você quiser, a gente pode fazer uma live sobre isso, acho legal. Número 2, né? Eu tenho um sobrinho que está com 16 anos, está numa escola particular, tá? E, então, um dia ele foi com preguiça, foi para minha casa assistir aula. Choquei, porque ele simplesmente pegou, ligou o celular, tá? E começou. E eu fiquei lá do lado só vendo, né? Eu assisti a aula dele. Aí, quando eu vi, ele estava com um celular na mão e assim. Aí, quando eu vi, ele assim. Aí, quando eu vi, eu sei, assim. Aí ele, o professor está falando. Ele voltou. Então, eles estão falando, 1 hora falando direto, eles são uma hora não, né? 45 minutos, uns 50 minutos, é mais ou menos isso. Ninguém presta atenção assim, não presta, não adianta. Porque você não tem interfalinho, você não tem aquela coisa de você se mexer. Então precisa ter isso. Aí, ele é malandragem, né? Ou tem aquele aluno, o meu sobrinho falou, tô cansado. Ele deixou o som e tirou a câmera. Eu vi a aula de geografia perfeitamente, ele também. Aí depois eu perguntei para ele umas coisas, né, que eu tinha falado. Aí eu falei assim, você tem noção do seu professor do outro lado? Por quê? Ele, coitado do professor, ele está falando nada, do fantasma, né? Ele sabe o que ele está falando, mas é horrível. E aí, você quer que o professor esteja alegre, ele fala, ele fala muito devagar, ele fala muito baixinho, daí eu falei da questão da tecnologia, que é isso, né? Eu falei, às vezes o microfone não é legal, às vezes o ambiente, a acústica não é boa, foi todo mundo pego de surpresa. Não foi feito, né? Olha, aqui vai ser o local perfeito para você dar aula. Então, outra questão, tem muitos familiares em casa. E assim também o aluno e outros, o cachorro, a mãe, tinha a empregada, tinha, sei lá, se era pequeno, por exemplo, crianças que moravam em cômodos pequenos. Não tem como você fazer, aí vai chutar todo mundo para fora? Não. Ou se não, por exemplo, tinha 2 que precisavam assistir, cada um está num ano. Como que vai assistir a aula? Não vai, entendeu? Então, a gente tem esse problema. Então, tinha a questão da burla, né? Tinha a questão de não ter a atenção, e aí, quando eu não tenho a atenção e eu não consigo mais, não tenho entusiasmo, motivação, a gente colocou agora, não tenho nada disso na vida. Tchau, né? Nada disso vai ser aprendido. Literalmente aprendido, porque não vai entrar nada para mim. Entra e outra coisa, você tem que fazer a lição. Agora, você sai daí, você vai para o caderno e fazer a lição. Então, eu também peguei ele, agora vocês vão fazer exercício tal. Eu fiquei com o professor, de verdade. O professor ficou sentado, parado, assim, sem se mexer um minuto. Ele ficou sem brincadeira, parado assim. E ele fazendo exercício. Só que ele não tinha tempo de nem corrigir, tá? E nem ele começou a falar, né? Não sei o quê, falar todo mundo junto, né? Vem falar na sala de aula, não. Não, fala um, fala outro. Não, pelo menos 4 falam junto. Entendeu? Aí é a mesma coisa. Aí eu sei que um tinha que esperar o outro falar a resposta, tá? Aí vinha aquela risada, a professora, peraí, pessoal, vamos lá. Agora fulano. Eu falei, não coisa dele. Ela nem sabe, porque ela não tinha acesso se ele tinha escrito alguma coisa, né? Aí vinha o outro. Eu discordo. Então, assim, aquela brincadeira. E aí, foi muito difícil. Realmente muito difícil. Ou seja, foi uma situação que impôs aí uma dificuldade de aprendizagem generalizada, né? E hoje, nós, muitos profissionais, estamos lidando aí com vamos dizer, essas consequências, desdobramentos dessa situação
pandêmica, como você mesma disse, todos nós sabemos, pegou a todos de forma desprevenida, né? E tivemos ali que fazer o nosso melhor, né? Entre aspas, né? Aliás, acho que a gente podia fazer realmente uma live sobre pandemia. Sim. É uma coisa que vai dar muito, estão surgindo muitos estudos em relação a isso, tá? E estão existindo, e também está fazendo, porque as escolas estão sendo que se mobilizar para darem aulas extras, para cobrirem a lacuna, porque você não pode falar, não, você não deu para você continuar, vamos parar por aqui e vai refazer um semestre. Não existe isso, né? Não existe, tá? Então, eu prossegui com uma lacuna, mas se eu não tenho o meu pré-requisito lá atrás, como eu faço? Né? É bem complexo. Fê, acho que nós temos mais uns 10 minutos aqui, porque o Instagram ele derruba, então assim, mas vamos... eu queria saber, nós somos de crianças, né? Mas como é que fica esse trabalho do psicopedagogo para adolescentes e adultos, né? Claro que isso também gera uma pauta para outras lives, mas assim, brevemente, como é o trabalho, principalmente com adultos? Como adulto, você trabalha muito, geralmente o adulto quando chega, né, por alguma questão de um acidente, né, pode ter sido um traumatismo craniano, ou por um acidente vascular, né, cerebral, aqueles AVCs, derrame, ou por Alzheimer, são coisas mais realmente que aconteceram por coma, então são por situações traumáticas, né, que aconteceram. Uhum. Então, a gente começa a fazer faz a sondagem, né? É muito mais tenso isso, porque ele se sente mal, porque ele está tendo que aprender uma coisa que ele sabe que tinha, e ele tem medo de aprender. Então é uma coisa bastante, né, difícil para ele. A maioria, lógico que tem exceções, a maioria, tá? E eu trabalho com um programa, um instrumento que chama Programa de Enriquecimento Instrumental, que vem lá de Israel, é um programa que a gente trabalha toda a parte de hierarquia cognitiva, né? Então, a gente trabalha desde organização de pontos, a gente trabalha com noção espacial, ilustrações, comparações, tá? Classificações, ou seja, vai subindo tudo isso. Tá? Esse programa são 7 instrumentos na primeira fase, depois vem outros. Mas só para ser rápida, é isso que a gente faz, né? Eu faço bastante com isso e faço muitos jogos de tabuleiro, e de cartas. É uma coisa que dá para fazer bastante. E hoje em dia também dá para, quando são mais jovens, dá para trabalhar. Tá me ouvindo, Gui? Desculpa, é que entrou uma ligação, perdão. Então, aí dá para trabalhar bastante também jogos, tá? No computador, trabalhar. Então, eu trabalho muito com a profissão também, né? Depende da profissão, então eu vou à busca daquilo, o que ele trabalha, e se ele tem interesse, se ele não quer mais saber disso, né? Não. Então, a entrevista é muito mais importante, tá? Então, a entrevista, a amnésia é muito importante para a gente saber. E depois é um tempo menor também, no sentido de que ele já tem a licenciação, ele já tem pré-requisitos, geralmente que chega. Tá? Assim, pelo que... Então, geralmente, quando é com trabalho com adultos, é algo que é adquirido. É diferente, normalmente, das crianças ou adolescentes, que é algo do desenvolvimento. Sim. Sim. Porque daí nós trabalhamos com a reabilitação, né? Porque, é o que eu falo, na criança não é a reabilitação, é a habilitação. E com o adulto, geralmente, é a reabilitação. Então, a gente tem que ver tudo que ele tem, carga que ele já tem, né? Tudo que ele tem já de formação, tudo que ele tem de experiência. Isso não pode, nada disso pode ser negligenciado. E aí a gente tem que partir daí e do foco de interesse de que ele tem. E adultos, geralmente quem encaminha? É o médico, o neurologista, psiquiatra? Geralmente é o neurologista. Eu recebi de psiquiatra, neurologista e geriatra. Eu recebi geriatra
também? Recebi. Eu já trabalhei com um desembargador aposentado, né, que estava com Alzheimer, uma executiva do Banco do Brasil, que também desenvolveu Alzheimer. Então, assim, foram pessoas que vieram, esses dois vieram lá do Einstein, que era, já existia, né, o Einstein já é um hospital, não vou fazer propaganda, mas é um hospital que tinha já isso bastante organizado, já tinha um setor, né, que trabalhava com isso. Então, fui mandada de lá. O hospital que eu já recebi foi do Samaritano, então eles mandam desses locais. Geralmente é. Então o pedagogo também pode trabalhar com processos demenciais, não exclusivamente com o que está vinculado à aprendizagem. Não, porque você vai fazer a manutenção, você não vai trabalhar mais do que isso, lógico, né? Então você vai tentar manter, você vai fazer a manutenção da cognição, quando a gente entra na parte de demência. Né? Então, bacana, porque então é também uma área de atuação da pedagogia. É verdade. É isso mesmo. E quando você tem um trabalho ucraniano, não. Aí você trabalha na reabilitação, por exemplo, ou porque você tem que ir para a questão da neuroplasticidade, né? Então você vai trabalhar. E muitas vezes você trabalha com uma equipe junto. Então, para traumatismo ucraniano, por exemplo, às vezes eu vou em instituições para trabalhar junto. Eu não sou da instituição, mas como eles não têm a instituição, ou mesmo no hospital, a pessoa que trabalha com isso, eu vou até lá. Então você também pode fazer esse trabalho de forma autônoma, atender a um caso específico em uma instituição. Pode. E eu tenho uma casa interessante que não tem nada a ver com isso aí, mas eu achei interessante colocar. Eu tenho uma paciente que é uma deficiência intelectual leve e ela pediu para mim, ela hoje trabalha fora, e ela pediu para mim para voltar. Ela quer voltar, ela já tinha parado fazia tempo, fora, e ela falou, eu quero voltar, porque eu vejo que faz falta. O único lugar que eu posso ler, posso escrever, discutir, argumentar, ela está assim, tá? É com você. Então eu quero voltar para a terapia. E eu achei, porque acaba sendo uma terapia, tá? Você está ali num crescente e você está realmente trabalhando. É o que eu falo, você trabalha todo no sentido da pessoa, vai. Tá? É o vínculo, é o ser humano, é o ser, então acabou, né? Terapia nesse sentido. Eu achei bem interessante. Porque como você colocou, né, não é simplesmente aplicar uma técnica, né? É você construir, ver também essa parte cognitiva, psicomotora, mas também a parte afetiva, relacional, de você criar esse vínculo. E é claro, ali nesse processo, seja na escrita, no desenho, a pessoa está se expressando, né? E ela expressa o que é dela, está dividindo, compartilhando algo com você, né? Sim. Que é dela. E eu não sei, eu acho que fez mais bem para mim do que para ela no final, porque eu achei, é um reconhecimento que muitas vezes é difícil, tá? Porque o pedagogo é pouco conhecido nessa área. Então, é mais assim, o quê? Trabalha lá na clínica? Como assim? Nunca ouvi isso, sabe? Aquelas coisas assim de... Não, eu não quero um pedagogo, eu quero ou um psicopedagogo, eu quero ou um fonoaudiólogo, eu quero ou psicólogo, neuropsicólogo, não desfazendo de nenhum de vocês, pelo amor de Deus. Mas no sentido de que realmente a gente fica mais, né? Porque é pouco conhecido esse campo para as pessoas que não estão mesmo no nicho, né? Nesse pedacinho. A ideia é somar, né? Com certeza. Nenhum profissional dá conta de um ser humano sozinho. Precisamos sempre trabalhar em conjunto, né? E é tão bom. Então, assim, bacana porque trazer esse olhar, né, da pedagogia fora do contexto escolar, né, e não só na atuação de transtornos de aprendizagem, dificuldades, mas também em outras áreas, né, como processos demenciais, dos TCEs, bacana, porque realmente tudo é aprendizagem, né? E muito, um outro lado que eu já trabalhei, que agora tenho menos, mas que eu trabalhei, foi com parte psiquiátrica, com transtorno positivo desafiador, por exemplo, que é uma questão muito delicada para ter em escola, né? Porque é o problema. E a escola tem que dar o quê? Tem que dar
a educação é para todos. E aí eu sei como que essa escola vai ter, dar, se ela não tem condição, se ela não tem noção de como ela vai trabalhar. Então, por isso que eu falo, tem tanto que o pedagogo pode trabalhar, tem tanto que o pedagogo tem a contribuir, né? Aí você fala, mas a escola é um monte de pedagogo. Mas aí que está. Uns escolheram ser professores, outros escolheram ser gestores. E eu, por exemplo, alguns outros que nós assistimos, escolheram ser da área pedagogia clínica. Linda profissão. Parabéns aí. Bom, Fê, deu nosso horário aqui, né? Eu estou encerrando, né? Antes que a live seja derrubada, mas assim, obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela presença de todos que acompanharam, tá? Que deram um retorno, né? Fê, quer falar a palavra final? Não, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos, porque eu gosto muito de com todo mundo, mas dividir no sentido de, olha, eu faço isso, faço aquilo, que vira uma troca, no final vai virar uma soma entre todos nós, tá bom? E tem conhecimento, tem muitas pautas aí para próximas lives. Essa é só a primeira. Vamos lá. Tá bom? Quanto mais a gente divide, mais a gente se multiplica. Melhor. Bom, mais uma vez obrigado a todos, tenham boa noite, um ótimo final de semana. Até, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.